Olá, Paz do Senhor, tudo bom? Bênçãos de Deus, vamos ficar informados neste dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês as notícias do nosso mundo cristão. O cristão informado é outro nível, hein? É bênção. Fiquem na paz do Senhor, escutem aí até o final, amém? Fica ligadinho em tudo que tem ocorrido em nosso mundo cristão. Deus abençoe a todos. Vamos lá? E a primeira notícia que eu quero compartilhar com vocês hoje foi sobre a homenagem que ocorreu no programa Raul Gil em relação ao cantor gospel Elias dos Santos, onde ele declarou: "Renuncio à minha homossexualidade todos os dias", diz cantor gospel Elias dos Santos. Olha que tremendo testemunho dele, bênçãos. Elias foi homenageado no programa Raul Gil do último sábado 8. Na ocasião, ele contou como abandonou uma trajetória de sucesso após participar do show de calouros no programa de apresentador entre 2006 e 2009 para ingressar no caminho da autodestruição. De 2009 a 2016 foi só tristeza, decepção e derrota, disse ele. Já roubei, me prostituí, roubava pessoas que confiavam em mim e me relacionava com pessoas com interesse. Em 2011, Elias dos Santos assumiu a sua homossexualidade. Ele saiu da casa dos seus pais e foi morar em uma república em São Paulo. Desde então, o cantor começou a frequentar boates, a se drogar e a assumir um estilo de vida sexual leviano, se tornando também dependente do álcool. Eu usei cocaína, usei maconha, bebia muito, a ponto de não conseguir trabalhar. Minha família ficou em casa, orando, chorando, intercedendo e nunca me esqueceram, lembrou Elias, dizendo que na época havia decidido que não queria mais cantar para Jesus. Elias dos Santos falou também da homossexualidade. O cantor ainda acredita que ela é parte dele, muito embora não tenha sido esse o propósito de Deus ao lhe criar a luz na Bíblia e não exista base genética para que tenha nascido assim. O que significa que sua orientação sexual, na verdade, só pode ter sido desenvolvida no decorrer da vida. Com isso, Elias afirma que luta para renunciar sua homossexualidade em prol do seu relacionamento com Cristo. Eu renuncio à minha homossexualidade todos os dias para poder ir morar no céu, disse ele. A minha homossexualidade é parte do que eu sou, mas Jesus disse que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Eu renuncio a mim, completou. Forte, né, bênçãos? Que Deus venha fortalecê-lo e abençoado e que ele vença essa batalha o quanto antes, em nome de Jesus. A próxima notícia é a declaração de uma ex-bruxa que diz que louvores centrados no homem é a estratégia de Satanás para enganar cristãos. A música é um meio de adoração, indispensável nos cultos cristãos. A própria Bíblia fala da importância da música como forma de adoração a Deus. Por exemplo, no livro de Salmo, capítulo 150, como está escrito: "Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com os instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor." Todavia, com o passar dos anos, a música cristã ou música gospel, como é mais conhecida, sofreu várias influências, e nem sempre as canções tocadas nos cultos refletem a desejo de adoração a Deus, mas sim a vontade do ser humano de servir a si próprio. Quem confirmou isso recentemente foi Beth Eckert, uma ex-bruxa convertida ao Evangelho. Eu comecei a reconhecer que havia uma grande batalha dentro da minha adoração. Depois de cerca de 2 anos, o louvor se tornou um momento de intensos ataques de bruxaria contra mim. Isso tornou ainda mais difícil a minha tentativa de focar em Jesus, porque os ataques espirituais me deixavam debilitada, disse ela em seu testemunho publicado no YouTube. Uma adoração voltada para os interesses humanos.
No início, Beth Eckert não compreendeu o que estava acontecendo, até que percebeu que estava sendo induzida a adorar outra pessoa que não era Jesus Cristo, mas os músicos, cantores e todo o ambiente emocionalmente envolvente que estava lhe fazendo mudar o foco da adoração. Eu não reconhecia nenhum problema durante o louvor, mas depois de alguns meses eu percebi que novamente a minha adoração não estava mais focada em Jesus, disse ela, concluindo em seguida que a música de adoração moderna tornou-se um disfarce de Satanás para atrair o povo de Deus e alinhá-lo com a adoração profana. O que Eckert afirma é que a idolatria também pode estar presente em algumas canções e ambientes, mesmo se tratando de uma igreja cristã. Muitas vezes o foco do louvor está na música em si, na banda, nas luzes, na fumaça, em toda a produção, nas roupas dos líderes, mas não tem nada a ver com Jesus, explica. Por fim, Eckert explica que as músicas até podem fazer menção ao nome de Jesus ou Deus, mas a forma como isso é posto, se biblicamente correto ou não, é onde há a grande diferença. Ela adverte para o que seria uma forma de idolatria velada, onde o cristão, sem perceber, adora a si mesmo ou outros interesses, mas não o Senhor Jesus. Muitas vezes não nos damos conta de que há vários outros deuses sendo adorados. Se olharmos para o Antigo Testamento, veremos que estamos lutando exatamente contra os mesmos deuses, como Baal, Moloque, diz ela. Estes são apenas alguns dos nomes dos deuses que ainda estão vivos na mente das pessoas, sendo adorados ativamente e então sendo enviados às casas de adoração, muitas vezes infiltrados dentro das próprias igrejas. Conclui que possamos estar buscando discernimento de Deus, irmãos, para não sermos influenciados por esta estratégia de Satanás. Amém? A próxima notícia é sobre a nossa querida cantora Eishla, onde ela declarou: "Não posso explicar o vazio de uma mãe que enterra seu filho", diz cantora Eishla. No ano de 2016, o Brasil acompanhou de perto o drama vivenciado pela cantora gospel Eishla e sua família ao lidar com o grave estado de saúde do seu filho, Matheus Oliveira. Na época, com 17 anos, o jovem contraiu uma meningite viral e acabou não resistindo, vindo a falecer em julho daquele ano. Lançando um livro chamado Nada Pode Calar uma Mulher de Fé, lançado recentemente pela editora United Press, Eishla relembra o quanto é difícil para uma mãe perder um filho. Não posso explicar o vazio de uma mãe que enterra seu filho. É uma dor que dilacera a alma, vontade de trocar de lugar com ele, só para não viver o drama daquela brusca separação. Foram dias de muitas lágrimas coletivas naquele hospital, disse ela. Em vez de pedir que Deus ressuscitasse o meu filho, passei a pedir que Deus ressuscitasse a mim, porque de certa forma eu também me senti morta, disse ela. Morta em minha frustração, morta em meus sonhos, morta em minha perspectiva de vida, morta em minha decepção, morta em minha maternidade. Apesar do grande sofrimento, Eishla sabia que um dia voltará a ver seu filho, e para sempre, o que lhe trouxe o conforto de saber que, para os que estão em Cristo, a morte não tem poder algum. Resolvi me agarrar em Jesus. Havia perdido as minhas forças, mas não havia perdido a minha fé, disse ela. Glória a Deus, bênçãos. Na próxima notícia, Fabiano Contarato, primeiro senador gay, diz que a liberdade religiosa não supera direitos LGBT. O senador Fabiano Contarato afirmou que a criminalização da homofobia deve se sobrepor ao direito da liberdade religiosa, o que representa um cercamento da livre manifestação a partir de uma convicção de fé. Numa entrevista concedida ao portal progressista, o HuffPost Brasil, Fabiano Contarato disse não ter dúvidas de que o direito à liberdade religiosa tem sido usado para promover posições moralistas e extremistas. O ser humano se esconde por trás deste manto da religiosidade, que está indo ao arrepio daquela religião,
E não estou falando da religião A, B ou C. Eles lançam como pano de fundo a justificativa da religiosidade justamente para mascarar este comportamento que vai violar direitos. É disso que não quero fazer parte. Quero lutar para que tenhamos efetivamente o que está consagrado no artigo 5 da Constituição, que todos somos iguais perante a lei, declarou o senador. Atualmente, a votação no Supremo Tribunal Federal, que criminalizou a homofobia e equiparou ao crime de racismo, está inclusa e, segundo o pastor Marco Feliciano, deputado federal, essa suspensão se deve a um acordo com o presidente da Corte, ministro José Dias Toffoli, para que o Congresso produza um projeto de lei sobre o assunto, permitindo, assim, a salvaguarda da liberdade religiosa. Não tem que tirar de pauta porque é um problema que atinge milhões de brasileiros, alegou Contarato. As pessoas estão sendo vítimas diuturnamente. É o princípio constitucional de que se não tiver uma lei falando que aquilo é crime, não vai ser crime. Então, o Supremo tem que se manifestar porque o Legislativo está omisso, criticou. Em outro trecho da entrevista, o primeiro senador gay do Brasil fez um ataque à ministra Damares Alves, que é pastora evangélica. Acho lamentável o chefe do executivo escolher uma pessoa com o perfil dessa ministra. Ela não dialoga com a população, fecha os olhos para a realidade do Brasil. Temos uma população de 220 milhões de pessoas com um comportamento diversificado, e ela tem que entender que a ministra de um país tem que ter um olhar humanizador, tem que se colocar no lugar do outro, entender que está ali para promover política pública de inclusão, valorização da mulher, afirmou. Ela tem falas fundamentalistas e preconceituosas, até mesmo com as mulheres. São comportamentos que, com todo respeito, eu acho lamentável. Não é a ministra de um verdadeiro Estado democrático de direito, acrescentou Fabiano Contarato. Bênçãos, precisamos estar informados de todas as coisas para podermos colocar em oração e que Deus continue reinando sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. A fonte dessas notícias é do site Gospel Mais. Fiquem na paz do Senhor.